Olá, boa tarde. Vamos lá, então, hoje mais uma tarde de live. Vamos conversar com a Maria Alice sobre desparasitação com o uso dos óleos essenciais, a importância da desparasitação, por que a gente deve fazer a desparasitação e principalmente por que com óleos essenciais e não com químicos. Qual é a importância da desparasitação? Então, é uma prática que os antigos costumavam fazer e parece que foi se perdendo, né? Vamos ver aqui a Maria Alice. Boa tarde a todos. Oi, Andréia, Olá, Maria Alice, tudo bem? tudo bem com você? Tudo bem. Friozinho por aí? Friozinho, Viu, né? não tem jeito, né? É um dia É, esquenta, no outro já vai, esfria de novo, mas vai vamos ter em mais um frente, final de né? semana friozinho, né? Diz que vai ser com mais um pouquinho de frio ainda, mas logo passa, né? Logo vem um calorzinho para nós. Logo vem o calorzinho, isso aí. E aí a nossa imunidade, vamos trabalhar, né? Porque com esse esquenta e esfria é necessário estar com a imunidade em dia. Senão, Nem fale. É necessário, né? Porque senão, se não tiver com a imunidade, qualquer friozinho desses, essas chuvinhas geladas que estão fazendo, a gente já fica com a garganta ruim, já começa a dar uma friagem, um mal-estar, né? Então, é bem importante se agasalhar, se cuidar e usar, sim, os óleos essenciais, né? Para dar uma protegida extra. exatamente. Eu não fico sem, né? Eu brief diariamente por causa dessa questão da rinite alérgica, né? Então tem que estar toda hora me Como que você prevenindo, né? usa para sua reação alérgica da rinite que você tem? Isso, Como rinite que você usa, sazonal. André? Eu uso pela manhã, na verdade, assim, de manhã, acordar, fazer higiene, já utilizar ele na mão, né, por inalação. Eu tenho um blendzinho que eu montei também, deixo sempre na bolsa. Quando é necessário, aí já faço já dou uma reforçada, né? E eu Uhum. gosto de utilizar também para essa questão que eu descobri que faz muito que dá uma melhora na questão alérgica é o orégano na cápsula. Então, nesses dias de mudança, assim, que tem muita mudança brusca de temperatura, eu faço uma cápsula de manhã cedo com óleo de coco e orégano, né? E aí parece que eu tenho me sentido melhor com ele, né? Isso. E também, Ele assim, dá um quando eu sinto reforço, né? essa questão da garganta coçando, assim, orégano para mim é maravilhoso. Perfeito, perfeito. E você toma sua água com lemon também. Ah, sim, o lemon diariamente eu já tá na minha rotina, né? Utilizar pela manhã e às vezes também na água com gás eu gosto de usar, então várias vezes Ah, ao eu dia. gosto também, né? Quando eu vou viajar, eu levo o frasquinho na bolsa de lemon. E aí, se a gente para alguma refeição, alguma coisa, então não, para mim já não tem mais essa questão do suco ou do refri ou não. Aí eu gosto de uma água com gás ou água normal, e daí eu já abro meu vidrinho e coloco lá uma, duas gotinhas de lemon. É maravilhoso. É bem lembrado, porque assim, a gente pedia assim, aquela água com limão, né? Água com gás e com limão, né? Eles já te oferecem o limãozinho junto, mas a gente não sabe se ele foi higienizado adequadamente, como é que é, né? Então, usa o óleo de limão siciliano, que está E a mais potência, garantido. né? E a potência, né? Fora o sabor, que é maravilhoso, a potência desse óleo para preparar, assim, até para ajudar nesse detox, nessa digestão que a gente vai fazer dessa alimentação fora de casa,
O lemon, ele tem uma amplidão, né? Uma flexibilidade de benefícios enormes, né? Eu tenho uma memória com o lemon, de um carinho que me fizeram por um problema digestório, né? Então, eu guardo muito essa memória. Então, para mim, na parte digestória, se não assentou muito legal, além de pingar os ingeste na boca, eu já preparo lá uma água morna com uma das gotinhas de lemon e vou tomando aquilo, pronto. O estômago já se organiza ali, o que Já tem que se se organiza isso. organizar e já vai passando, né? Para o rim, ele é muito bom, né? É, lógico, como todo óleo, as pessoas têm que saber a sua condição física para usar, né? Tem a forma preventiva e a forma que eu posso intensificar quando eu tenho uma patologia e quero tratar com óleo essencial. Então, o lemon é um óleo que a gente também tem que ter aquele cuidado com pessoas. Eu falo que ele é bom para o rim, para os rins, mas também aquelas pessoas que têm alguma enfermidade renal para usar um lemon tem que estar mais atento, porque ele faz um detox renal bastante intenso. Ele faz com que o nosso rim trabalhe mais. Ele purifica. Então, se você toma, eu já costumo deixar assim, né? Com a aguinha, com o lemon, com o de orange, outros cítricos. Mas as pessoas que têm alguma enfermidade renal, elas precisam ter esse cuidado. Em vez de tomar como a gente aí 3, 5 garrafinhas, vai tomar uma, 2 gotas em 1 litro de água, para Isso. que não Uhum. faça o rim trabalhar muito, que dependendo da enfermidade, o rim tem que ser preservado do seu trabalho, né? Então, tem toda essa... o pessoal pergunta, mas os óleos têm interação, os óleos tem todos os cuidados, né? Cada ser é único, cada necessidade, então a gente tem que estar sempre avaliando aí e aprender, né? Hoje é muito abençoado todo esse conhecimento que a gente está tendo, essa oportunidade de se falar a todo momento do óleo essencial, né? É live, é aulas, é classe, a literatura está mais perto da gente, os olhos estão mais perto para que a gente use e sinta esse benefício. Então, hoje é só adequar, né? Eu, você, algumas colegas nossas já usamos como rotina, né? Acordamos e vamos Exatamente. dormir com óleo essencial, né? Isso já faz parte da nossa vida. Eu estava te contando antes ali, né, no WhatsApp. Então, eu acordei, como você falou, às vezes você sente um pouco a garganta, daí já toma um orégano. Hoje, essa semana, eu acordei com aquela dorzinha mais ali no rim, né? A gente sente aquele mal-estar, aí você tem que intensificar um pouquinho, né? Até agendar uma consulta. É lógico que todo diagnóstico médico é importante quando você sente algo que não está dentro da sua normalidade. E ter uma enxaqueca, uma indigestão de vez em quando, tudo bem. O que não podemos é nos acostumar com o mal-estar, com dor, como eu falei até aqui em casa, como a minha dor está persistindo um pouco, eu aumentei hoje como fosse uma dosagem mais de patologia, que graças a Deus já aliviou 80%, mas já está aqui na minha agenda para agendar uma consulta, porque não é o uso dos olhos que vai me eximir de procurar um diagnóstico médico para ver se está tudo legal, se é só uma canseira ou um mau jeito que eu dei, alguma coisinha que está ali me incomodando, né? Então, é muito importante a gente ter essa consciência. Os olhos são, sim, como muitas outras terapias integrativas, como a coneterapia, como ou muitas outras terapias que hoje a gente agrega à nossa rotina, eles são fundamentais, são de extrema importância para a gente potencializar tratamentos, potencializar qualidade de vida, né? Mas sempre deixando muito claro isso, né, Andréinha, que a alopatia, porque eu sou farmacêutica, né, então eu tenho os dois lados em mim, né, mas eu sou uma farmacêutica que gosto muito do natural, gosto muito de buscar essa essência, essa integridade, essa integralidade do ser humano, né, como um todo, mas se precisar, né, a gente vai lá, corre lá, o doutor diz, então o diagnóstico é esse, ok, então agora a gente decide tratar, né? Exatamente. Aí a É gente o importante a gente pensar no óleo essencial
como eu comento bastante sobre isso, como uma prevenção, né? Então, assim, prevenção. Sempre o uso diário dele, um lemon, um hortelã-pimenta para a questão também do digestório, né? Do sistema digestório. É bem bacana. A gente vê uma diferença, assim, para uma enxaqueca, né? E antes de utilizar uma medicação, porque não tem, tá? Com o óleo essencial. E aí, assim, né, se o sintoma persistir, então a gente vai procurar investigar o que que é isso. Isso. Exatamente. Ah, uma outra sugestão para o uso do Brief, essa noite eu fiz com a minha filha, que ela estava um pouquinho assim, com trancadinha, aí eu pinguei no travesseiro, né, do ladinho dela, não queria acordar ela, né, ela estava dormindo, mas eu sentia que ela respirava pesado. Aí eu pinguei uma gotinha no travesseiro, e aí ela já começou a respirar melhor e já relaxou. O Então, Brief, eu gosto ele é de um fazer. blend, né? Ele é um É o blend de blend, não. óleos essenciais e tem essa mistura de óleos que vão ajudar no aporte respiratório e nessa dilatação, nessa melhora do respiratório. É porque a maior queixa das pessoas, ou se tem a rinite, é porque fica escorrendo o nariz e coçando, ou quando é uma asma, né, a dificuldade respiratória, né, que fica ofegante. E o Brief vem com todo esse aporte, ele tem cardamomo, que tem uma presença grandiosa do cinnamon, né, dos ésteres, para ajudar em toda essa abertura, né, em toda essa melhora respiratória, porque é muito angustiante as pessoas, independente se é rinite, se é asma, mas o importante é ter esses óleos, fazer um uso diário como você faz, né, Andréia? Já coloca lá cedo, já coloca lá à noite, os dias que está mais atacado, agora que entra a primavera, o pólen está mais no ar, pessoas com rinite, com essa sensibilidade. Falou em primavera, o nariz já começa a ficar vermelhinho e incomodado. Então, o Brief tem que estar junto. Tem o Brief Rolon, tem o Brief óleo puro, né? E sempre lembrando que o Brief é um blend de óleos essenciais que não foi feito para que a gente ingira, né? Ele e até porque esse efeito dele, se a minha situação é respiratória, então o melhor efeito dele, e em 20 segundos ele já está lá buscando a resposta no sistema límbico, é o aromático, é o inalatório, né? Então, tu pega na Exato. mão, ou tu põe ali na gotinha no travesseiro, ou põe no difusor, né? Deixa sempre pertinho da gente as pessoas que precisam. É muito legal Exatamente. criar essa rotina, né? Eu gosto muito de falar disso. Houve a época, eu venho já aí de mais de 20 anos falando de óleos, mas até 2, 3 anos atrás, né, até a do Terra chegar forte aí para a gente, com essa oportunidade de a gente ter acesso a esse tipo de óleos, né, quando eu falava alguma coisa, era assim, usa quando está com a dor, usa Exato. quando, né? Hoje não. Hoje a gente já entendeu esse propósito da natureza e essa compatibilidade com os óleos essenciais, né? Essa compatibilidade no sentido de que como eles absorvem, como esse transporte passivo, a facilidade que o óleo essencial tem de entrar, passear, arrumar a casa e dizer agora eu já estou saindo. E a gente todo momento vai pondo um pouquinho por inalação, na água, ou no toque, e a gente vai alimentando. E quando a gente vê, a gente consegue mudar até padrões, né? Padrões Exatamente. celulares, padrões emocionais, com o uso diário. Não mais só quando eu tenho uma. E cada óleo tem o seu melhor, dependendo, né, o que a gente quer, que resultado a gente quer, tem a melhor forma de utilizar. Por exemplo, o lemon, a gente estava falando do lemon, eu gosto ele por ingestão. Para mim, é o melhor Isso. uso. Às vezes eu coloco também no difusor, dependendo a gente faz uma misturinha, A né? Fica bem necessidade. bacana. Mas para mim, o melhor uso do lemon é por ingestão. Já o brief Até a pelo gente não. prazer que ele traz, né? Pelo prazer que ele traz, porque o sabor do lemon, que é o limão siciliano, é muito gostoso, né?
Então, todo esse prazer de ingerir o óleo essencial na água, não mistura na água, não mistura na água, mas ele vai vindo conforme se está na garrafinha, antes de tomar você dá uma mexida, e conforme ele fica, as gotículas que você põe ali, eu gosto de pôr o óleo, e depois eu jogo a água em cima, então ele rompe, né, aquela gota, vira várias gotículas, então a cada gole que você dá, você vai tomando algumas gotículas do óleo, né? Então, ele não vai Exatamente, isso dissolver aí. em água, ele não tem essa capacidade de diluição em água. Mas no nosso corpo, que a gente não é solúvel em água, né? Senão a gente dissolveria facinho, facinho. Nós somos lipofólico, né? Nossa membrana é lipofólica, hidrofóbica. Então, essa compatibilidade que o óleo tem, ele é também lipo, né? Então, ele vai, se combinam e um consegue passar pelo outro, né? O que eu gosto muito do óleo essencial, André, é quando a gente fala assim, desse transporte passivo, nós temos alguns tipos de transporte, né? Mas os básicos é o passivo e o ativo. O ativo dentro do nosso corpo é aquele que eu dependo das reações bioquímicas, e aí eu dependo que um abra a porta para o outro, então eu gasto, eu gero e gasto uma energia para que isso aconteça. O passivo não. O passivo é justamente o que acontece com o óleo essencial. Eu não preciso despender de energia do meu metabolismo, do meu ser, para que ele haja. Ele é tão compatível nessa permeabilidade, tanto aromático interno ou tópico, que quando eu uso ele consegue chegar nas células e dizer oi, 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 e vai entrando e vai passando, aqui eu vou arrumar, aqui não dá jeito, aqui eu vou sair, aqui tem que vir muito mais forte, né? Então, ele consegue fazer todo esse passeio passivo. Ele não depende de energia do meu corpo ou de algumas reações químicas para que isso aconteça. Então, é muito, muito bonito e bacana entender esse caminho. Por isso que o óleo essencial não nos intoxica, se usado corretamente, se usado em Corretamente. doses seguras, ele não nos intoxica, porque da mesma forma que ele entra, ele sai. Né? Então, se eu respeito as doses diárias, se eu uso da forma correta, aquele que não é para ingerir, eu passo, porque muda a ação do metabolismo, né? Então, necessariamente, ele vai ser metabolizado pelo digestório, então, muda essa forma, e se eu respeito tudo isso, eu não vou ter intoxicação por óleos essenciais. Se eu uso um óleo que tenha as três qualidades, pureza, potência e segurança, é só alegria e só vida, né? E hoje, então, Exatamente. a gente fala muito disso. Por que vocês falam da Doterra, né? Porque hoje a Doterra é a única empresa no mundo que apresenta essa certificação, né? Apresenta o certificado de terapia de pureza garantido, segurança, para que eu possa, sim, ingerir e passar isso pelo meu fígado, pelo meu rim, que eu não vou estar intoxicando o meu corpo. Né? E até um tempo atrás, né, a Terra hoje está com 9 para 10 anos. Antes disso, nós tínhamos literatura, mas não tinha esse poder do óleo com essa, porque puro, muitos podem ser, muitos podem se apresentar, mas potentes e seguros para ingestão, esse é o Exato. diferencial, né? Potente quando eu tenho um óleo que de janeiro a janeiro ele está com a mesma porcentagem ativa de substâncias químicas, né, dentro de um percentual necessário, recomendável, e de janeiro a janeiro eu tenho isso. Então, eu vou tomar uma gota, 2 gotas daquele óleo e eu vou ter aquela ação o ano todo, né? Então, isso é o ser potente. E o seguro é a certificação de que ele não está com nenhuma impureza, com nenhuma toxicidade para que eu possa fazer ingestão ou até aplicar na pele. Porque o só puro é aquele óleo que ainda é considerado, quando se fala, o meu também é puro, né, de outras empresas é puro, mas ele
ainda não foi atestado e garantido para ingestão e que ele tem a potência de janeiro a janeiro, né? O puro, muitas vezes, é subentendido como um solo que, com 3 anos de isenção de agrotóxicos, já é considerado, e prado terra não. Não. Prado terra puro é aquele óleo que foi plantado e colhido em solo virgem, em solo que nunca foi usado um agrotóxico. Essa é a pureza que é do terra. Então, existem essas diferenças, sim. Existe a questão de benefícios, sim. E a diferença, lógico, de investimento, né? Quando você encontra um óleo, opa, aqui é 100 e lá é 10, desconfie, né? Ou ele está diluído com petrolato, ou ele não foi feito testes nele, né? Então, tem muitas situações assim que a gente tem que cuidar mesmo, né? Por isso as pessoas desconfiam. Então, um pouco de conhecimento, ou quanto mais conhecimento as pessoas puderem ter, mais elas vão estar seguras de usar, né? Mas, hoje nós temos um assunto especial, né? E eu já ia puxar o gancho, Maria Alice, sobre o óleo de melaleuca, que eu conheci, comecei o meu uso com os óleos essenciais através dele. E eu utilizava um óleo de melaleuca que eu comprava na farmácia de manipulação, né? Eu não me atentava à marca. Eu só usava ele com argila, fazia aquela pasta para passar no rosto, né? Para a questão da pele oleosa e também para também em casos quando eu tinha a rinite muito atacada, eu fazia essa pastinha e colocava assim. Também. E aí eu Mas utilizava. é como eu falei, André, há um tempo atrás a gente não tinha esse acesso. Não tinha. Hoje Não a tinha. gente tem. Hoje a gente tem. Então, hoje cabe a nós decidir, eu quero ir por aqui, eu quero ir por aqui, né? E ele se torna muito barato, vamos falar assim mesmo, né? Muito barato esse investimento quando a gente fala de uma gota, quando a gente fala de 2 gotas, e de todo esse benefício que isso proporciona para o ser, né? Quando a gente fala né, a intenção nossa é falar um pouquinho da desparasitação, onde a gente usa alguns óleos, né, preparando o corpo 15 dias antes, depois fazendo ali uma boa desparasitação, que mais 15 dias após, tirando tudo isso, quando eu consigo fazer isso com essa potência, né, com essa segurança, é muito legal, é muito legal. Aí, é por isso que eu vi que você colocou lá, né, e comentou a diferença, né, entre eu usar um óleo essencial e entre usar um sintético para fazer a desparasitação. É uma opção, né? Fazer a desparasitação, sim, devemos fazer, devemos fazer. Eu tenho assim, sempre que dá eu vou fazer um estudo, porque é um assunto que a gente tem trabalhado muito com os olhos. E há uma preocupação muito grande da Organização Mundial da Saúde e alguns médicos mais estudiosos que se manifestam nas mídias. E a própria Organização Mundial da Saúde, ela coloca isso como uma grande preocupação. Quer ver? Tem um dado que fala assim, ó, mais de 1,5 bilhão de pessoas estão em alto risco, e isso em todas as classes. Não estamos falando só lá, porque tem também os dados daquela classe menos favorecida, que não tem a higiene sanitária e coisas assim, elas estão mais propensas a ter uma infestação de parasitas, né? Mas há sim estudos, o doutor Lair fala, o doutor Fernando fala, o quanto as pessoas estão criando, reagindo ao seu corpo com patologias graves, respiratórias, oftálmicas, digestivas, por ataques de parasitas. E é muito incrível, né? Eu e você estamos aí há um ano e pouco falando desse assunto.
a Adriana traz para a gente essa ideia que ela já fazia antes, não exatamente com os olhos, né, porque ela teve o acesso um pouco antes da gente, e foi criando esse protocolo, e a cada vez a gente vai agora aprimorando esse protocolo. Mas os resultados que a gente ouve das pessoas, porque a gente fala assim, mas vai soltar parasita vivo. Ai, que horror, né? Os parasitas são tão tecnológicos hoje em dia, que hoje em dia, devido a toda essa industrialização, a essa modificação, raramente eles saem vivos. E raramente você consegue ver a olho. Raramente. Mas existem aquelas pessoas que elas sentem que o corpo não está legal e que elas aceitam o desafio de adquirir os seus olhos, de fazer a desparasitação, e aí elas vêm com os relatos contando, né, quanto elas viram nas festas eliminado parasitas mortos, outras que infelizmente chegaram a encontrar parasitas vivos, né? E isso só vem a comprovar o que a Organização Mundial da Saúde fala, né? Ao que esses médicos estudiosos falam para a gente. É preocupante por onde começar o uso dos óleos essenciais pela desparasitação. Que foi como eu cheguei nos óleos essenciais, né? Eu já fazia o uso da espirulina, da Olson, né? Da Adriana. E aí que ela fez o convite, eu aceitei. E comparando, então, o óleo de melaleuca, esse que eu comprava, e com o óleo de melaleuca da doTERRA, eu percebi, nossa, esse produto é maravilhoso, né? Muito mais potente, muito mais puro. Com 3 gotinhas eu fazia a minha pastinha, que antes eu utilizava 10, 12. 3 gotinhas estava suficiente, né? E percebendo toda essa mudança maravilhosa. Melaleuca é tudo de bom. Se for para ter mistura, é a gente que coloca, né? Se a gente quer colocar no óleo de coco, se a gente quer colocar numa argila, na argila é maravilhoso para você aplicar, né? Na face, uma argila verde, uma argila branca, qual você preferir, a qual você se encantar com o que ela tem de benefício. E aí você preparar ali com óleo de coco, com 2, 3 gotinhas de melaleuca e outras coisas que dá para colocar, né? Outros óleos. Mas a melaleuca em si, ela é encantadora, né? Ela é encantadora, porque é antifúngica. E se você trabalha com argila, uma argila de boa qualidade, né? Que ela também é antifúngica, que ela absorve e adsorve, né? Sujidades, né? E você agrega aí algumas gotas de melaleuca. Esse poder antifúngico, principalmente para quem tem acne, precisa trabalhar essa parte infecciosa de pele, não tem igual. Em 15 minutos que você deixa na sua pele ali, chega assim a destruir essa parte fúngica que está mais ali presente em até 90%. É lógico que tudo isso é um processo, né? Porque está vindo de dentro para fora. Então, aí voltamos de novo, a importância da desparasitação até para limpar, né? Para limpar esse corpo, né? O processo de limpeza que acontece de dentro para fora. E por isso que a gente faz também o detox antes, né? Vamos falar sobre um pouquinho sobre isso, então, Marilis. A gente já está falando de lemon. Lemon, né? E quando a gente fala no nosso programa, quem quiser saber do nosso programa, do desparasitação, detox, desparasitação, é só chamar a Andrea depois lá no direct, e a Andrea vai dar toda a informação, tá, gente? É um programa que a gente faz, tem um momento certo, porque tem a influência das luas, isso é legítimo, isso é comprovado, tem trabalhos científicos comprovando quando os parasitas descem para o intestino, quando eles eclodem e vão para todo o corpo. E nós temos que pegar quando eles descem para o intestino. Então, tudo isso a gente fala ali no programa, né? Falando do detox. Eu costumo dizer, Andréia, que o detox é todo para a vida.
Mas quando a gente se aproxima da desparasitação, até então, uns 40 dias antes, a gente fazia um intensivo. Hoje, devido nós aí com 17 programas em ação, então a gente deu uma reorganizada. Se nós conseguimos 15 dias antes fazer um bom detox, para preparar esse corpo para receber, sim, essa bomba de óleos essenciais para eliminar esses parasitas. E aí, 15 dias após, a gente também mantém esse detox, só vai melhorar, só vai limpar, né? É bem fantástico toda essa ação. E o que a gente usa, né, para um detox? Eu não sei se a Andrea está ouvindo, Andrea. Tudo certo, estou te ouvindo. Para mim o sinal está um pouco. Eu também não te vejo direitinho, mas eu consigo te ouvir. Tá, agora está Mas se está voltando. ouvindo, se está voltando. Foi tomar um cafezinho e já está voltando. Como o que você usa? Vamos falar mais abrangente, porque aqui não dá tempo também de falar de detalhes do programa, né? Mas o que você Depois, usa no seu programa? no detox, então, antes da desparasitação, eu utilizo o lemon, o laranja lima, que é o white orange, né? O laranja lima ou laranja selvagem, e o Zendocrine, que eu amei agora que temos a opção dele já prontinho na cápsula, né? Porque aqui em casa a dificuldade para minha mãe é colocar dentro da cápsula. Então, se ele Eu já até vem trouxe para prontinho, mostrar para o pessoal que não sabe o que é isso que essas meninas estão falando de cápsula. Então, a gente adquire assim, ó, são cápsulas que você pode encontrar na versão gelatinosa, vegana, aí fica na opção e nos valores de cada um, né? Aí você abre ela, né? E aqui dentro você vai pingar. E o que a Andrea está falando ali da dificuldade da mãe, André, enquanto eu vou fazer uma que eu preciso tomar uma agora, enquanto eu vou tá. fazer e vou tomar, você vai contando para eles qual é essa dificuldade. Dificuldade é pingar o óleo dentro da cápsula, né? Porque Acertar o são duas buraquinho, né? gotinhas, aquelas duas gotinhas, e a gente não quer desperdiçar produto, e, e colocar ele aí dentro da cápsula com o óleo do coco, aí a preferência de cada um, né? Ou só o Zendocrine e utilizar o lemon na água, utilizar o laranja selvagem, então, também na água ou mais à noite. Eu gosto muito do laranja à noite, porque ele também dá aquele descanso, né? Ele relaxa, dá aquela acalmada. E no emocional a gente sabe que ele trabalha com a criança interior, então tudo de bom, né? O laranja selvagem é maravilhoso, o cheirinho dele. Olha ali, ó, o óleo de coco da Andréia falou Doterra. do óleo de coco. Eu deixo o meu com um vestidinho de papel, porque ele sempre escorre um pouquinho. As pessoas que, porque o sabor e às vezes dá o regurgito, né? Se incomodam, pode acrescentar gotas aqui do óleo de coco, pode colocar um azeite de oliva, né? Pode temperar o seu Isso. óleo essencial. Nesse caso que a gente está falando, né? Perdi minha aqui. E aí você fecha, ó. Essas cápsulas elas foram feitas para pó, então elas são usadas, né, em manipulação, farmácia manipulação. Por isso que quando a gente vai fazer, a gente deve fazer e ingerir. Já Né? A gente ingeri. não deve querer deixar ali, vou fazer para a semana. Não vai dar certo. Principalmente Não. aqui, que eu deixei óleo puro de thyme, de orégano, de melaleuca, que eu quis trazer esses 3 óleos para me fortalecer hoje, devido a essa sensação no rim aí. Mas são óleos quentes, mais cáusticos, né, mais fortes. E se eu deixo aqui, quem faz o programa vai ver uma foto de um dia que eu deixei paradinha, ele chega a meio que diluir a cápsula e faz umas bolhas, assim, sabe? Por quê? Porque a cápsula não foi feita exatamente para isso. Então, ela aqui Exato. está me servindo de um veículo, né, para me ajudar a levar isso, porque eu não posso pingar esses óleos puros numa mucosa, né, como é a mucosa bucal. A mucosa bucal ela é extremamente sensível e quando eu trabalho com óleos
mais quentes, mais fortes, eles vão sim machucar. Às vezes só de sem querer encostar na borda do orégano e passar a mão, Orégano. alguma coisa, Uhum. eu já sinto cutucar tudo. E aí, como você faz para tirar aquilo? Ah, o óleo de coco, né? Passa o óleo de coco e já resolve o problema. Então, o orégano a gente tem que ter muito cuidado com ele. Ele dá essa ardência, tanto na pele, né, quanto na boca, ainda mais. Eu acho que é o orégano e o canela, o cravo, esses óleos, eles Isso, são. A gente tem que ter um cuidado maior ao manusear. Cuidado é. com a mão, lavar bem. Até teve uma vez que eu até lavei a mão, eu utilizei o orégano, eu lavei a mão e depois eu fui pegar minha filha e ela disse, mãe, que a sua mão tá ardendo aqui, onde eu tinha colocado nela a mão. Então, mesmo depois de ter lavado com água. E então tem que ter esse cuidado, né? Porque eles são puros, puríssimos. Porque Então a água essencial não tira da pele, né, Andréia? Ou você tem não que tira. lavar com bom por sabão, né? Para que daí o sabão tenha a reação de saponificação e tire a gordura. Ou você passa uma água correndo na mão ali e ele não sai. O óleo está ali, porque é aquilo que a gente falou, da dissolução de óleo em água, não dilui, ele fica Não ali dilui. ainda porque Uhum. está absorvendo, e se você encostar, vai. Aí a solução é, sim, o óleo de coco fracionado, ele foi feito exatamente para isso, né? Ele é uma fração do óleo de coco de cozinha, culinário, mas ele não vai rançar, né, como as pessoas dizem, não vai dar aquele cheiro de ranço, de mofo. Ele foi tirado uma parte dos ácidos graxos dele, que são aqueles responsáveis pela oxidação, pelo endurecimento. Ele vai estar sempre líquido e ele está numa nanotecnologia que, junto com o óleo essencial, ele vai casar na pele, vai evitar que eu perca, porque o óleo volátil não pode deixar aberto, né? O óleo essencial. Exato. Deixou aberto, ele vai estar evaporando. Então, usou, já tem que ir pondo as tampinhas, já fechando bem. E quando eu abro um óleo essencial e vou pôr na minha pele, se eu não carrear ele com óleo de coco, ele vai evaporar mais, ficar menos tempo comigo. A hora que eu faço ele se acomodar com o óleo de coco fracionado, ele vai casar a minha pele, ele vai, na própria inalação na mão, quando eu vou fazer, eu gosto de pôr um brief, eu gosto de pôr um pouquinho de óleo de coco ou algum outro que eu tenho ali para fazer, para ele ficar mais tempo comigo, para ele absorver mais Uhum. tempo, né? Aí eu não perco ele rapidamente no ar. Eu gosto muito disso. A Andrea estava falando ali do detox, essa importância de preparar o corpo, então usar. Eu não gosto de tomar água. Coloca um aplicativo, coloca um alarme de hora em hora, tomar meio copo d'água, tomar água, tomar água, tomar água. E Tomara. aí, se você Uhum. acrescenta na sua água gotinha de lemon, você vai começar a sentir o prazer de tomar essa água, porque realmente fica muito. Ah, hoje eu não tenho lemon, tenho green mandarim, tenho tangerina, pode ser? Pode ser. O lemon, ele é o mais indicado porque ele tem uma composição química que trabalha muito nesse detox. As pessoas que começam a tomar, eu tive um testemunho de uma última das pessoas que eu atendi, ela falou assim, eu nunca fiz tanto xixi como agora, Exato. né? Porque o lemon, ele tem esse poder de fazer. Por isso, cuidado com pessoas com problemas renais, né? Tem que ter essa atenção. Você estava falando ali do Will de Orange, então no programa a gente usa o Will de Orange na parte do detox. E tem um outro detox que a gente tem que se preocupar, que é esse que a Andrea, ela pincelou, que é o detox emocional, que é o detox do dormir bem, que é o detox da correria, que é o detox do estresse do dia a dia. O Will de Orange, quando nós colocamos ali no programa, ele vem com esse carinho, porque, né, nós orientamos o uso tanto lá cedo como à noite. Existe uma orientação para esse detox mental, para esse dormir bem. Eu amo ele.
Na minha rotina, independente se é época de detox mais forte ou desparasitação, quem já me ouve falar, sempre ouve eu falar, porque eu me identifiquei É. muito com essa rotina. É 2 gotinhas de Wild Orange na aguinha morna de manhã, enquanto eu estou preparando o café, arrumando a mesa, eu já tomo ali 300, 500 ml de água com essa aguinha morna com Wild Orange. É tudo de bom. Ele é carinhoso, ele é aconchegante, ele tem um sabor gostoso, que vai te dando aquele estar, aquela disposição. Quem tem intestino preguiçoso, fazendo essa rotina de manhã cedinho, ajuda muito, 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 porque o Exatamente. detox vai ter eficiência se eu for Uhum. mais ao banheiro, né? Se eu conseguir colocar isso para fora, né? Então, eu É muito aumentar essa importante isso. quantidade de água, eu fazer isso, expelir do meu corpo, ou pela urina ou pelas fezes, é muito legal. Quando você consegue esse equilíbrio, ai, de cedo já ir ao banheiro, eu tenho meu horário, né? Então, eu gosto muito quando o corpo da gente, ele tem essa rotina. Porque isso é muito importante para ter um corpo É. saudável, né, André? E pelo estudo dos chakras, que você sabe que eu trabalho com toda essa questão de alinhamento dos chakras, as terapias e tudo mais, o horário que a gente deveria ir ao banheiro é de manhã, né? Logo que a gente Horário do acorda e levanta. intestino, né? Horário do intestino no É o ciclo horário do intestino. circadiano é das 5 às 7 da manhã. Então, quando as pessoas acordam e já querem ir ao banheiro, não pense que é porque, ai, nossa, acordei, já tenho que ir lá fazer o número 2. Não, é porque o teu corpo está sendo bacana, o teu intestino das 5 às 7 da manhã é o horário que ele mais faz movimentos peristálticos, é o horário que ele mais trabalha para a formação dos neurotransmissores, para jogar de volta a reabsorção. Então, esse é o melhor horário dele. É por isso que a gente fala, tomar aquela água morna com o de orange já de manhã. Se eu tenho um intestino preguiçoso e eu estou fazendo isso num horário dele, num horário que ele está mais ativo, ele vai entender o recado. E aí a gente trabalha melhor. Gosto muito disso. É o horário da limpeza, disse a Marcinha. Isso mesmo, é o horário da limpeza. A gente Isso. que orienta, tem a nossa egrégora também de limpeza e cura energética. A gente fala da importância de manter essa organização essa organização do tempo, do nosso tempo também, do corpo, né? De limpar e equilibrar. Tudo isso a gente fala. Muito Então, bacana. É, essa questão do detox e da desparasitação, para quem quer encontrar um novo eu, né? Se proporcionar a si mesmo uma mudança, uma transformação, é um bom começo. Então, começa por é aí, um, porque é a um gente ótimo faz, começo. é um ótimo começo, porque é o tempo de eliminar aquilo que não faz bem para você, parasita, o que que faz? Parasita fica aí roubando a sua energia, principalmente, né? Tirando dos nutrientes dos alimentos, pegando para si, e a gente fica lá, né, sem vitaminas, sem nutrientes. Então, começa por aí. E depois outros padrões que eles colocam na gente também, né? É uma forma subconsciente que está ali atuando. Então, o detox e a Até na parte do desparasitação, humor, né, André? do Até na parte humor, do humor, da pessoas energia, rancorosas, assim, de começar pessoas algo novo, de se relacionar com o outro, ele está ditando padrões. E por isso que a gente fala do detox, então, natural, com produtos naturais, com os óleos essenciais, e não com produtos sintéticos. Porque o sintético, ele pode até eliminar o parasita físico, mas não a sua energia. Como assim? Vai ficar ainda com o padrão como se ele ainda estivesse aí. E aí é o que o óleo sintético essencial não foi feito para trabalhar energias, né? O não sintético, ele é foi. estático. Ele só vai lá para fazer isso. Né? E fora porque o sintético entra lá naquele início da nossa conversa, que é o transporte ativo. Ele depende
de liberação do teu corpo, de energia do teu corpo, para entrar e fazer o que tem que fazer. E aí, ele entra. Depois que todo mundo deixou entrar, ele entra. E aí, depois, o teu corpo tem que despender de uma outra energia para eliminar esses resíduos do sintético, que nem sempre é possível, ou nem sempre é de uma forma fácil, ou rápida, ou eficiente. E aí é onde começa a ficar toxinas, né? Os efeitos colaterais que a gente diz dos medicamentos, né? Com isso, daí tu vai ler lá na bula, mas isso é o efeito colateral. Por quê? Porque a toxina que ficou lá presa dentro das células circulando, ela não sai com facilidade. E aí ela fica te incomodando de uma outra forma. Então, os óleos vêm, sim, com toda essa riqueza de benefícios, de experienciar, de sentir. Eu queria complementar ali a parte do detox, e ainda que a gente trabalha, né, Andréia, com aquele detox também dos plásticos, né, Metais esses pesados. produtos que a gente usa, e de uma forma fácil, gente. O programa é bem tranquilo, é como essa conversa minha e da Andréia aqui. É tomar uma gota na água, uma de manhã, uma de tarde, uma de noite. A gente vai lá, a gente lembra vocês entram num grupo aonde a gente vai lá, bom dia, Andréia, agora você toma isso, Andréia. E lá de noite a gente lembra de novo, Andréia, agora é a hora de você fazer isso. Então não tem como você esquecer, né? Você fica nesse grupo, e sempre que a gente vai fazer o nosso programa, ele acontece 3 vezes ao ano, né, Andréia? Mas a gente Uhum. orienta também as pessoas quando elas vão iniciar, se está fora do programa, a gente organiza a data para que ela possa imediatamente fazer um antes de chegar um grupo, né? Para que muitas pessoas procuraram a gente agora entre o que acabou em julho e agosto, né? E aí agora a gente fica setembro, outubro, novembro, que a gente vai começar o detox. Tem uma Isso data mesmo. certa lá mais para frente de novembro, e entre novembro e dezembro a desparasitação, porque a gente tem que fazer toda a organização da agenda dentro da lua, né? São 2 luas Exato. que a gente precisa trabalhar. Faz 7 dias e repousa 7 dias, e faz 7 dias e depois descansa por 4 meses. Há médicos que dizem, né, Andréia, eu gosto muito desses dados, porque isso faz com que a gente veja que bacana isso que a gente está fazendo. E fazer sozinha é mais difícil. Quando eu faço em grupo, É, a gente não procrastina, né? Porque esse exato. tipo de ação que eu faço 3 vezes por ano não é uma rotina. Porque a rotina eu não preciso que o outro fique me dizendo, né? Mas aquilo que eu faço 1, 2, 3 vezes por ano, ele não é uma rotina. E eu posso esquecer. Pode esquecer, é esporádico, Então, né? Então, se ele não tá ali na mesa todos os dias, se eu não recebo um oizinho lá da Andréia me dizendo, bom dia, vamos tomar o chazinho de Santa Maria, bom dia, vamos tomar a cápsula com orégano, melaleuca e thyme. Então, tudo tem um propósito para os óleos que a gente escolheu, para a erva que a gente escolheu, e é fantástico isso, né? até porque, Maria Alice, existe uma resistência, falando aqui do meu lado terapêutico, né? Existe uma resistência de a gente se livrar de certos padrões. Então, pode ter assim, ou pode acontecer uma autossabotagem. Ou aquela Ah, questão, né? Esqueci, ou esqueci. É uma forma de autossabotar a sua mudança, a sua transformação. Então, por isso é eu me bem fugiu, necessário eu ter ia esse, fazer um eu ia bem fazer um necessário comentário, mas esse me fugiu puxãozinho, a né, palavra. que o grupo dá. Sim, 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 sim. Me fugiu algum comentário para fazer, mas daqui a pouco ele vem de volta. Eu ia fazer uma citação, né, que eu comecei falando que a gente vai lá, estuda, e a gente fica bem impressionado. Por isso a importância da gente estar sempre buscando novos estudos, né? E cada óleo que a gente vai buscar, a própria erva de Santa Maria, quando eu fui buscar estudos científicos, né, artigos e tal, então é muito bacana, porque já existe muito artigo científico. Não sou eu quem estou dizendo que vai funcionar. Eu lembro quando lá na faculdade, que isso já faz mais de 30 anos,
quando eu fazia a minha pasta de fitoterapia lá das ervas, e que eu estudava as ervas devido ao curso, né? Eu já ficava encantada. E aí, muitas memórias me vêm, né? Quando eu falo da erva de Santa Maria, os povos antigos costumavam já fazer as vassouras com os ramos de erva de Santa Maria para varrer os potreiros, para espantar os parasitas da criação. Olha, Nossa, então isso é muito bacana. Por quê? Porque é também estudos e artigos científicos que nos mostram que os animais de estimação são grandes transportadores desses parasitas para o ser humano, né? Então, essa vida em conjunto, ela tem que ser muito organizada, né? Por isso que para você ter um pet, ter um gatinho, ter um cachorrinho, ter um animal de estimação, você tem que ter esse ser também com todo um cuidado, com todo um... Ele também tem que desverminar, ele também tem que se cuidar. Por quê? Porque um ali passa para o outro, né? É muito interessante isso. isso E mesmo. esses estudos vão mostrando, quando fala da erva de Santa Maria, eles fizeram estudos, porque como ela é uma erva que é forte, né? O próprio sabor dela é forte, mas a forma que a gente faz é bem tranquilo para tomar o chazinho, desde que respeite as dosagens, tudo. Então, houve-se sempre uma preocupação, será que isso via oral, através do chá, não seria hepatotóxico, né? Então, hoje já existem os artigos que mostraram que não houve, dentro da dosagem, dentro da forma correta de uso, não houve hepatotoxicidade. Ou seja, ele faz o objetivo dele, que é o parasita, que é o fungo, mas não mexe com o teu fígado, não intoxica o seu fígado. Porque uma das grandes preocupações é que quando eu falo de uma erva e coloco ela em água para diluir e fazer um chá, existe a forma correta de lidar com aquela erva e o tempo para que eu não dilua ali substâncias tóxicas, né? Por isso, tem 10, 15 minutinhos, eu devo tirar para que, a partir daquele tempo, substâncias tóxicas já devem começar a se diluir. Então, foi feito todos esses testes, então a gente tem essa garantia de estar usando uma fitoterapia que não vai trazer malefício nenhum, né? Os próprios óleos essenciais, quando você vai lá buscar pesquisas de orégano, tem muitos estudos. O thyme, né, que é o tomilho, junto na desparasitação, a gente consegue, tem os relatos das pessoas que tinham micoses, né? Micoses nas unhas. Isso. E carregava aquilo como uma estimação, porque já fazia 10, 20, 30 anos com aquela micose lá, né? E aí vai num salão, daí usa, daí um passa para o outro. Então tem que ter muito cuidado com esse contato, né? Muito cuidado. E durante a desparasitação, porque isso é um fungo, isso geralmente é devido aos parasitas, que se instalam ali e ficam circulando em nós, né? E às vezes, eu vou usar agora, e vai lá e toma, ou passa de qualquer jeito, aí parece que foi embora. Não dá uma semana depois, aquilo volta, florido, bonito, né? E aí, quando as pessoas fazem a desparasitação, a gente coloca lá também uma dica: faça o seu blend para acabar com esse fungo. Porque aí você está ingerindo, passando por todas as suas células, e você vai lá no tópico e cuida dessa unha, dessa lesão. Às vezes é um fungo de pele, né? E os testemunhos, os relatos são maravilhosos. As pessoas falam, nossa, eu achava que eu nunca mais ia conseguir recuperar a minha unha. Eu achava que eu ia ficar daquele jeito. E ali fazendo, na primeira desparasitação, eu curei a minha unha. Isso é Sim, muito gratificante. É é muito muito bom. gratificante. Eu Né? tenho relatos aqui bem próximos, uma questão de fungo na unha também, de muito tempo, e que foi resolvido assim em dias, com o uso do melaleuca, o uso tópico. Então, Então, fazer, né, André, como você falou, como que você falou dos padrões, que há uma sabotagem.
né? É, uma autossabotagem, uma resistência do É nosso inconsciente se uma livrar desses padrões. resistência. Então, quando eu faço com o grupo, isso me motiva, né? Isso me motiva para que eu não dê, tá bom, hoje eu não vou passar. Não. O grupo vai ficar te lembrando que você tem que tomar, né? Se você não tomar, você não vai dormir. Você vai ter que levantar e lá tomar. E lá tomar, E é um tempo muito curto, né, Andréia? São 7 muito dias. curto. Para. 7 dias e para. E depois é só 4 meses depois. Então, é Isso. muito pouco tempo que é o primeiro aceitação que a gente tem que fazer. Nossa, é um tempo muito pouco para que eu fique tanto tempo bem, né? Ficar zerado de parasitas, isso não existe, porque os parasitas Isso. também fazem parte de todo esse biológico, aí, de toda essa vida, né? A outra questão que se relata muito, André, que você já deve ter ouvido, é a questão do estômago, né? H. pylori, refluxo, azia. E aí começa a fazer um detox com o lemon na água. Nossa, acabou com aquela minha azia, porque já deu uma acertada no pH. Né? Já Isso deixou seu mesmo. estômago mais ácido, já deixou as células mais básicas, já está trabalhando lá no intestino, só com o detox. Só Aí, com quando o você tem detox. na desparasitação e coloca lá um thyme, né, que é um outro óleo de tomilho, uma potência incrível, né, uma abrangência de bactérias, vírus e fungos incrível. E aí, pessoas que nem estavam em época de desparasitação falaram: olha, eu preciso começar com esse, que é do H. pylori, porque deu ativo para mim, eu estou passando mal, tá tudo bem, então começa com ele e depois você vai entrar no grupo para fazer o completo. Porque na desparasitação a gente usa o time para quem tem o H. pylori ativo e para potencializar o orégano e a melaleuca, né? E potencializando, hoje eu, Adriana e várias de nós já usamos os 3 juntos, que é para potencializar mesmo, né? Não porque Eu também, necessariamente eu já estamos com o utilizo os pylori três ativo. juntos. Isso, que é para fazer, é agora, né? E nos resultados que a gente ouve, esse senhor não deu 2, 3 dias, ele já nos contou que, nossa, gente, fazia muito tempo que eu não ficava sem dor de estômago. E só com o time ele já conseguiu. Só que assim, time, orégano, melaleuca são óleos que não são para uso rotineiro, né? A não ser melaleuca, uma dosagem bem pequenininha, ele tem uma ação rotina para a derme, para a pele, quando a gente usa em cremes, pomadas. Mas nessa dosagem antifúngica, sistêmica, eles têm um limite de uso. Então, a gente traz muito essas orientações durante a desparasitação. Né? O uso Hoje eu consciente estou dos bem óleos, né, Maria Alice? uso consciente, porque eles têm sim uma ação antibiótica, antivida, né? Antivida. E a gente quer que destrua o quê? A gente quer que destrua as vidas ruins, aquelas vidas Isso. ruins que estão nos incomodando, porque o lugar daquelas bactérias e daqueles fungos não é ali dentro de. Já que entraram, agora eu preciso tirar, né? Se eles tivessem ficado lá no lugarzinho deles, eu não precisava tirar eles, mas já que eu absorvi isso para mim, eu agora preciso eliminar isso. Então a gente tem que respeitar dias, porque se eu ficar, amanhã não. De vez em quando, uma imunidade, para uma friagem, né? Sentir uma ardência na urina, alguma coisa. Vou fazer 3 dias. Fazer aquela Três coisa dias. pontual para aquela necessidade. É igual, eu costumo fazer analogia, né? Igual quando a gente vai lá no doutor. O doutor, o médico fala para a gente: você está com uma infecção urinária. Então tá, então você vai tomar esse antibiótico, esse anti-inflamatório, esse depurativo, e daí ali sai, né, de 4 a 5 medicamentos, e você vai tomar, e muitas vezes, dependendo do caso, é exatamente como a gente faz. Olha, você vai tomar 7 dias, 14 dias, tu vai parar,
e aí depois tu vai fazer um recurso. Por quê? Porque o antibiótico eu não posso ficar tomando direto. Por isso, há uma preocupação com esse uso indiscriminado, que antes não precisava-se de receita para adquirir antibióticos. Ah, eu sentia, batia a perna ali, cortei, eu já ia lá, comprava antibiótico, tomava. Né? Hoje não, hoje já existe essa preocupação do controle desse uso de antibióticos, porque estava se destruindo a vida boa e deixando um corpo propício e as pessoas adoecendo, né? Então, a gente tem que respeitar tanto na alopatia quanto na aromaterapia, em qualquer integrativa que mexa com toda essa, tira a vida, tira parasitas, a gente tem que respeitar tempos de uso, formas de uso, né? E o que mais que a gente precisa falar, Andreina? Você marcou mais alguma coisa? Então, o detox, vamos falar um pouquinho sobre o detox que acontece, então, antes da desparasitação. Acho que a gente não falou sobre o mix, o Zendocrine. Hum, E esse mix é bem importante é, também, fazer o uso dele. Tem nas duas opções, ou a gente pega ele no óleo, no mix, no óleo essencial, ou ele já vem na cápsula também. Então, já facilitando. E que ele tem o óleo de gerânio, que é bem bacana também para essa ele é um mix questão, bem completo, né? Deixa eu ver bem se eu tenho completo. aqui para a gente falar um pouquinho, porque eu nunca lembro de cor todas a composição, né? Ó, abri bem certinho aqui. Eu não gosto muito do sabor dele, porque ele tem ali É, o coentro, né? Aonde tem coentro, eu me bato um pouquinho. Mas eu coentro quis e experimentar. gerânio. Não é uma combinação muito boa na boca, né? O gosto Não, não fica não. bom. E aí que veio essa perfeição das cápsulas, né? Soft gel, né? Então, hoje eu uso um guarde, uma cápsula de manhã e uma cápsula de endocrine à noite. Isso é rotina agora. Eu tive Covid em maio e, e as cápsulas foram lançadas exatamente naquele momento. Aí eu já logo fiz a aquisição e naquele momento, porque eu estava então com todo esse corpo cheio de toxinas, cheio né, de coisas ruins, eu me bati, eu tive muita tosse, muito mal-estar. Então eu fiz um propósito, preciso já logo adquirir para melhorar a minha imunidade com um guarde e a facilidade de já estar na cápsula. Cada cápsula equivale a 2 gotas do óleo Isso. e eu, ao mesmo tempo, queria limpar o meu corpo das toxinas. Então, o que eu fiz? Eu adquiri algumas embalagens a mais, porque eu queria tomar. Eu lembro que eu tomei um pouco a mais, durante 1 a 2 meses, porque tem isso. Então, o que é legal das cápsulas, a praticidade para carregar, para tomar, e essa diferenciação de dosagem. Né? Se eu vou tomar como rotina, uma basta. Se eu vou me expor a locais com contaminações, eu já tomo 2 antes de ir. 2 desendocrine a voltar para que aquilo limpe. E se eu estive em contato com situações mais perigosas, eu posso ingerir até 4 bolinhas, 4 cápsulas, como se fossem 8 gotas, né? Para que sim, porque existe toda uma explicação científica, né? Como que o óleo do On Guard chega lá na célula e ele envolve, ele encapsula, porque ele concorre com o vírus, ele concorre daí com aquela bactéria, aquele vírus, e quando o vírus, que eles entram no mesmo receptor, quando o vírus bate lá, o On Guard está lhe dizendo, aqui você não é. Que É não. só se eu não conseguir encapsular e fechar o meu receptor da célula, porque o vírus é como o óleo essencial. Ele entra e atravessa tudo. Ele é danado. Ele é danado. E quando eu começo a colocar um guarda na minha rotina, que é um blend de óleos que vão capacitar e melhorar a minha imunidade, eu começo a envelopar mais as minhas células. E quando um vírus chega, ele já
vai passar e vai sair, porque não vai encontrar a porta aberta para entrar no DNA da minha célula e aí dizer, olha, agora eu tenho aqui para te incomodar durante um tempo, né? E às vezes, como, né, passou aí a pandemia, não foi só incomodar por um tempo, foi transformar padrões celulares, deixar pessoas que estão com sintomas, sequelas até hoje, fora as vidas tiradas, né? Tudo porque um vírus conseguiu invadir e transformar esse padrão celular e esse corpo, né? Tirar ele do que era a sintonia dele. Então, isso é muito legal quando a gente consegue ver os médicos explicando um pouquinho toda essa ação do óleo, como que faz, ali a gente vai aprendendo isso, né, nas nossas mentorias, nos nossos cursos que a gente faz, para também poder falar um pouco de uma forma bem básica, né, que ele vai entrar, que ele vai no receptor, que ele vai encapsular, mas dá para as pessoas entender um pouquinho como que funciona isso, que não é bruxaria, que não é fantasia, não, tem todo o receptor responsável por cada óleo tem um caminho que ele mais gosta de ir, que a gente diz que é o mecanismo de ação dele, então, né, cada um deles sabe o seu caminho, e por ter essa facilidade do transporte ativo, então eles vão, eles fazem a festa deles, e ao mesmo tempo são eliminados, de uma forma bem tranquila. Por isso, tem que se usar todos os dias um pouquinho. Todos os dias manter o meu nível plasmático com óleo essencial. E aí entra lá na epigenética, né, que é a transformação, igual você falou, transformação de padrões. Eu ia falar um pouquinho dos endocrinos, para você completar ali. Olha o que tem nele. Tem alecrim, tem coentro, tem zimbro. Zimbro é o juniper bell, né, um tipo de pimenta. E aí ele tem tangerina, e tem o gerânio. Só que na hora do óleo a gente sente muito forte, né, André? Por isso, eu sempre coloquei aqui. Isso. Sempre coloquei na cápsula gelatinosa, ou agora, agora que tem as cápsulas soft gel, sabe como eu faço? Eu uso o óleo no difusor. Você sabia que dá para fazer bem essa desintoxicação, você deixando o teu difusor, aí você coloca ali mais 2 gotinhas de eucalipto, 2 gotinhas de lemo, aí aquilo já... É muito bom para quem tem criança em casa, como eu, né, tenho minha filha, então eu utilizo o Zendocrine no difusor. Isso. E aí você encanta ele com um outro óleo que você goste mais do aroma, para que o aroma na casa, lógico, fique agradável, né? Com laranja, maravilhoso. Muito bem, né? Maravilhoso. Ou capim-limão também. Isso aí. Lemongrass é ótimo. Então não dá para ficar sem. Quem quiser de uma forma natural, cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, fazer prevenção, basta lá no direct Andréia Vergani, chama ela, bate um papo com ela, ela vai te orientar como adquirir os óleos, saber. Isso é uma outra live, né? Vamos marcar uma outra live para falar como adquirir, ganhar óleos, ter descontos, nada de ficar comprando aí em sites, né? Não. A gente vai te orientar para você comprar direto da Doterra. E você vai ter um desconto maravilhoso de 25%. Ainda mais pela questão que a gente está comentando, né? Do uso consciente dos óleos. Então, quando você adquire direto, né, da Doterra, você tem todo... Com o nosso grupo, por exemplo, né, que a gente passa toda a orientação. Eu tenho formação em aromaterapia, tenho a orientação da Maria Alice, todo um grupo, né, um suporte maravilhoso. Então, a gente tem aí os protocolos para resolver diversas questões, né, ajudar, né, em diversas patologias e situações. Então, para cada caso específico, cada ser humano é único, então a gente não deve ficar utilizando assim à toa, né? A gente tem um uso mais direcionado e consciente. Então, e levar o bem às pessoas, partilhar tudo isso que promove dentro do nosso lar, que a gente possa promover também para o outro. Né, Andréia? Porque primeiro eu descobri a mudança em mim, depois para a família, né? A gente está falando do estômago aí eu só lembrando da minha mãe, né?
que para ela foi assim transformador substituir um omeprazol, né, por Uhum. um Zengest. E hoje não faz mais uso dessa medicação, graças a Deus, e não fica sem, né, o Zengest, porque tá lá. Quando Não que precisa, não seja para usar, mas, né, o uso indiscriminado, né? Aí vai isso, promover todas aquelas demências que a gente já sabe, né? Provocada pelo uso excessivo do sintético. exato. Usa quando precisa, Quando para, precisa. e vai com os óleos essenciais para manter tudo isso saudável. Então é isso aí. Eu queria te Perfeito. agradecer por ter aceitado o meu convite, então, Eu que e agradeço vamos a fazer gente poder próximo, falar. sim. Vamos. Vai vendo a necessidade, né? O que o pessoal pergunta. Vamos bater um papo, né? Tirar um momento, bater um papo, conversar aqui. E o legal é que fica gravado. O pessoal vai poder sempre estar olhando a hora que quer, e fazer perguntas, né? E pode fazer comentários depois lá no Instagram da Andréia. Qualquer coisa pode no meu também, mas pode perguntar lá para a Andréia se ficou alguma dúvida. Chama ela lá, conversa com ela, tá Isso bom? aí. Muito O propósito obrigada. é esse. É, Obrigada a você, e obrigada a todos. até o nosso novo programa de desparasitação que está aí já, né? Em novembro a gente dá tempo de você adquirir, ter o seu kit aí para fazer junto com a gente, Isso aí. Fica o convite a tá? todos. Muito obrigada. Uma boa tarde, Obrigada a você. restinho de tarde, Um ótimo final de semana aí, né? realmente. Beijo. Obrigada, Andréia. Tudo de bom.